Vou aproveitar para avisar os meus queridos alunos de TCC 2 que o relatório é hoje até 10h30, tá? Como eu coloquei para vocês na matéria lá no Teams. Pronto, agora sim, Paula. Sim, e só me fala uma coisa, quando eu aperto para baixo, muda? Mudou? Não. Não mudou, Ainda Paula. não. Ainda não. Quando... Mas a gente já consegue visualizar a apresentação. Práticas sustentáveis na construção. Eu só preciso descobrir agora como que eu mudo para baixo. Você conseguiu descer um pouco a setinha. Ah, é? Então espera. Qual que é? Modo apresentação é Ctrl... Peraí, só um minuto. Ainda bem que a gente começou um pouquinho antes, né? Dá tranquilo. Não. Peraí, só um minuto. Parou o compartilhamento, né? Parou agora. Isso. Ok. Não, deu certo. Agora vai dar certo. Está compartilhando, a gente está vendo a tela. Ok. Vamos ver se assim desce, peraí. Não desce tudo, né? Mas eu vou descendo. Eu faço assim, vocês veem a metade do slide, é isso? Sim. Não tá no modo... Estamos conseguindo visualizar tudo quando você desce. Eu acho que deu certo. Deu? Sim. Tá. Sim, Qualquer coisa, vocês estão vendo primeiro? Eu não consigo ver qual tela que vocês estão vendo. Vocês estão vendo o primeiro slide agora? Não, já é o segundo. Já é o segundo. Bom. Eu vou tentar só mais uma vez, porque senão eu não consigo saber o que vocês estão vendo. Ó, a última, tá? Só um minuto. Agora. Ah, sim, agora está no PowerPoint. Sim. Coloquei no PowerPoint e agora fica desse jeito aqui, tá bom? Então, vamos lá. Bom, eu estou aqui hoje, né, para falar sobre práticas sustentáveis na construção civil e vou falar um pouquinho de mim, já falei um pouco, né, e o meu objetivo aqui é estar despertando nas pessoas que estão aqui hoje fazendo um curso de engenharia civil, despertar de um olhar para a sustentabilidade e como que a gente pode ser mais sustentável tanto na nossa vida profissional, como também na nossa vida e dentro das nossas residências, tá? A Leal Sustentabilidade é uma empresa focada no desenvolvimento sustentável, né, de acordo com os objetivos do sustentável da ONU, que são 17, para serem alcançados até 2030, e a Leal Sustentabilidade está alinhado com pelo menos 7 desses 17 objetivos, e nós já geramos vários impactos aí, tanto para o meio ambiente, quanto para a comunidade que a gente realiza esses projetos, né? As nossas soluções estão em cima de 3 pilares, que são a gestão de resíduos, onde nós entramos com biodigestores e consultorias para a gestão de resíduos, a parte de educação ambiental e a parte de plantios agroecológicos. Nosso público-alvo são escolas, empresas de engenharia, ONGs, mineradoras, grandes corporações e redes hoteleiras. Aí agora falando um pouquinho da questão dos resíduos, né? Um dos setores mais relevantes no mercado é o ramo da construção civil,
devido à grande geração de empregos e à representatividade que ele ocupa na economia. Entretanto, também a construção civil, que produz um dos graves problemas da sociedade, a larga produção de entulho, né? Os entulhos da construção civil ou da demolição são os volumes gerados pelas atividades da construção civil, e é muito significativo. É considerado um problema que pode ser enfrentado por construtoras e também pelos órgãos públicos. É essencial a fiscalização dos órgãos ambientais sobre essa correta destinação dos resíduos, tendo em vista que o Brasil produz, em média, 84 milhões de metros cúbicos de resíduos oriundos da construção civil e da demolição, segundo os dados da Associação Brasileira para a Reciclagem de Resíduos da Construção e da Demolição, que se chama ABRECOM. A falta de gerenciamento desse resíduo gera um desperdício, né? Considerando que gera um custo financeiro e ambiental. E por isso que é importante conhecer quais são os resíduos gerados em uma obra e na construção civil para se evitar os prejuízos, né? Os resíduos da construção civil têm uma definição, segundo o CONAMA, que é essa daqui que eu estou apresentando no slide, que na classe A são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis, né? Classe A. Ô, Paula, só Não está mudando o slide, Paula. Eu acho que não está no slide que você está falando. Você está no primeiro slide ainda. Isso. Não, está no primeiro slide, aqui para mim está no entulhos da reciclagem, não? Não, está no primeiro ainda. Eu acho que tem um delay, né? Não Faz está um mudando. teste aí, tenta passar de um para o outro para a gente ver se muda a tela. Por favor, Paula. Eu já tinha mudado vários slides aqui, então, e não mudou. Assim muda? Sim. Sim. Você vai ter que ficar pulando de um em um. Isso. Tá bom, então. Então, eu já tinha passado esses daqui. Estamos aqui agora, né? Então, como vocês podem ver aí, a gente tem os resíduos da classe A, que são os de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem. Também pode ser de construção, de demolição, de reformas, reparos de edificações, componentes cerâmicos, tudo que é relacionado à parte de obras, né? E os resíduos classe B são os resíduos plásticos, papelão, que são todos os recicláveis, né? E os de classe C são os que não foram desenvolvidas tecnologias ainda para aplicação da reciclagem. Então, esses resíduos são não recicláveis destinados ao aterro, né? E os classe D são os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas, solventes, óleos e outros contaminados prejudiciais à saúde, oriundos de demolição, clínicas radiológicas e todos aqueles outros tipos de resíduos que são considerados perigosos à saúde humana, né? Todo o resíduo gerado no processo de construção, de reforma, de escavação ou demolição, ele é considerado como um resíduo da construção ou demolição, que a gente coloca uma abreviação de RDC, ou então RCC, que é o resíduo da construção civil. E aí, o entulho, no geral, são todos os fragmentos ou restos de tijolo, concreto, argamassa, aço, madeira, que são gerados na construção civil, ou da demolição, podendo ser de prédios, residências, pontes, de acordo com a ABRECOM. A diferença entre o entulho da construção e da demolição é basicamente que o entulho da construção ele é composto por resto de fragmentos e materiais, e o de demolição não, ele é composto apenas por fragmentos únicos, né? Porque já foi retirada toda a parte metálica, fiação e tudo mais. E aí, para facilitar o processo, eles também geram essa separação em grupos, né? Que a gente tem aí o grupo 1, que são os materiais compostos de cimento, cal, areia,
brita e essa parte mais robusta, né? E o grupo 2, que são os materiais cerâmicos, que são compostos de cal, areia, materiais cerâmicos, telas, manilhas, tijolos e azulejos. E o grupo 3, que são os materiais não recicláveis, né? Como solo, gesso, metal, madeira, papel, plástico, matéria orgânica, vidro e isopor. E aí, uma questão interessante a se prestar atenção aqui é que aqui estão sendo considerados materiais não recicláveis, solo, metal, madeira, plástico, matéria orgânica, sendo que eles são materiais recicláveis. Só que quando está tudo misturado ali no meio do material de demolição, não se consegue fazer uma separação desse resíduo para que ele seja destinado à reciclagem. Então, no caso desse resíduo, quando ele está misturado ao resíduo de construção, ele é considerado não reciclável. Vamos lá. Os entulhos, eles são todos recicláveis, né, e reaproveitáveis. Primeiramente, para que os resíduos eles sejam passíveis de serem reciclados ou reaproveitáveis, eles devem estar limpos, né? Eles devem estar de uma forma mais limpa possível. Então, entulho que tem gesso, asfalto, amianto, madeira, ele dificulta o processo da sua reciclagem no processo de britagem. Então, os entulhos eles não podem ser descartados de forma convencional, e para isso algumas cidades brasileiras exigem pontos para recolhimento para que garantam esse destino correto, né? A reciclagem ela é realizada através de instalações e equipamentos de baixo custo, e ainda pode ser realizada a reciclagem e o reaproveitamento na própria obra, eliminando também os custos com logística, né? Basicamente, a reciclagem ela é realizada pela triagem, a trituração e a classificação dos materiais. E o reaproveitamento desses materiais, ele poupa recursos naturais, né? Reduz a extração de pedras, reduz o desmatamento, poupa recursos hídricos, evita o desgaste dos rios e lagos e ainda gera trabalho e renda para pessoas carentes. Estou trazendo essa visão sobre, primeiro, a parte de reaproveitamento, reciclagem e dos tipos de resíduos da construção civil, mas a gente precisa entender, né, que a construção civil, estima-se que ela seja responsável por cerca de 50% do consumo dos recursos naturais consumidos pela sociedade, né? A produção de resíduos da construção civil em grandes cidades é 2 vezes maior do que a produção de lixo urbano. Então, para a gente diminuir os impactos ambientais, é importante que o setor cumpra com a sua responsabilidade ambiental e para que esse setor ele tenha conscientização, é importante que a gente traga esse conhecimento para os estudantes, né? Então, assim, a maior parte da reutilização desses resíduos que são gerados na construção civil, geralmente são utilizados na própria construção civil mesmo, né? Na pavimentação de estradas, na construção de blocos, bloquetes, calçadas, bancos de praça, calçamentos, enchimentos de fundações, tijolos, enfim, todos esses que vocês estão vendo aí no slide, que são itens que são construídos a partir de materiais reciclados, porque existe uma diferença muito grande, né, do que é reciclável para o que é reciclado, né? Aqui a gente está falando de materiais que podem ser utilizados na construção, que vêm de materiais que foram já reutilizados e estão sendo aí retornados para o processo produtivo como matéria-prima, tá? E aí eu queria trazer uma reflexão para vocês, né, de qual o papel do engenheiro na evolução dos modelos de construção. Porque se a gente mantém tudo como está
e não gera essa mudança, simplesmente eu vou trazer dados estatísticos aqui do tamanho da destruição e nada vai ser feito, né? E nós, como engenheiros, temos o papel aí de trazer soluções tecnológicas e de novos modelos, novas soluções para que revolucione aí o mercado. E nesse contexto, eu queria falar para vocês que quem tiver dúvida, quem quiser fazer alguma pergunta, pode ir mandando pelo chat, que a Daiane, minha assistente, está também assistindo aí a palestra. Ela vai concentrar aí as perguntas e depois ela vai trazer para mim para eu responder aqui todas as perguntas para vocês, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho das soluções que eu trago para as construções, né, em parceria aí com as empresas de construção civil, para trazer solução na gestão de resíduos para construções já existentes. Esse é o biodigestor da Home Biogas, é um equipamento que transforma o resíduo orgânico em gás de cozinha e fertilizante. Vocês estão me ouvindo? Sim. É que eu fico falando aqui, às vezes, fica sem saber, aqui está chovendo muito forte. A gente está ouvindo aqui os trovões. Assim. Bom, esse biodigestor, ele proporciona o tratamento do resíduo orgânico no local gerador, facilitando o processo de reciclagem e de destinação correta dos outros resíduos que são recicláveis. Se você for fazer uma análise da representatividade do resíduo orgânico dentro do resíduo sólido urbano, o resíduo orgânico ele representa mais de 51% do resíduo gerado dentro das casas, né, e dos ambientes no meio urbano. Então, a partir do momento que você faz a separação desse tipo de resíduo, fica mais fácil o processo de separação dos outros, fazendo toda essa máquina da sustentabilidade acontecer e gerando vários impactos positivos, tanto para o meio ambiente, quanto para quem adquiriu o equipamento, né? Nós fazemos a instalação desses equipamentos, geralmente em construções já existentes, precisando apenas de fazer o nivelamento da base e uma adaptação no sistema de canalização de gás. Geralmente eu faço um sistema independente, não ligando no existente já do GLP do cliente, onde a gente faz o direcionamento do biogás ou para o fogão da cozinha da pessoa, ou iluminação a biogás, ou então sistema de aquecimento de chuveiro, tá? O fertilizante, ele pode ser utilizado aí para adubação, né, de hortas e também de paisagismo, e também pode ser comercializado aí para incremento da renda e aumento do retorno do investimento do biodigestor. Quando a gente faz a parceria com engenheiros na realização de projetos novos, já contemplando esse biodigestor, fica muito mais fácil já colocar um espaço no ambiente contemplando esse equipamento, né? Atualmente nós temos 2 modelos. Esse modelo que vocês estão vendo aqui no slide, ele é o modelo 2.0, que recebe 4 quilos de resíduo por dia. E também temos o modelo 7.0, que recebe 10 quilos por dia. O processo de funcionamento dele, você alimenta, né, pelo sistema de boca de entrada, e aí todo o resíduo orgânico ele é decomposto dentro do biodigestor através de um sistema natural de biodigestão anaeróbica, e depois o biogás, que é emitido, né, através dessa decomposição dos resíduos, é armazenado num reservatório de gás para poder ser direcionado para o fogão. Esse equipamento tem tido uma saída muito boa, é um equipamento bem simples de instalar e tem baixa manutenção, né? Não tem a possibilidade de geração de energia elétrica por ser um equipamento pequeno, mas grandes corporações têm visto nele uma solução para
a destinação correta do resíduo orgânico. Esse do slide, por exemplo, está instalado na Vale, e esse daí é em São Paulo. E essa foto foram 2 biodigestores com um poste de iluminação a biogás, tá? A gente ainda tem a possibilidade de oferecer esse equipamento como solução em saneamento básico, onde você também pode acoplar o banheiro, destinando as fezes, né, para dentro do biodigestor. Então, em locais onde tem dificuldade de acesso a saneamento básico, ou então que não quer fazer alguma obra adicional para sistema de tubulação de esgoto, esse biodigestor também funciona perfeitamente para receber fezes humanas e também dejetos de animais, né? Falando dos impactos que ele gera, né? Ele reduz a contaminação de solo da água, tem essa questão da redução do esgoto também, sem tratamento. Falando de redução das emissões de gases do efeito estufa, o metano, que é o gás da queima, né, que proporciona que ele seja um biogás, é um gás do efeito estufa, que é 25 vezes mais poluente do que o CO2, e, como vocês podem ver aí na tabela, o impacto que uma pessoa, né, que uma família já consegue gerar no meio ambiente quando se tem conscientização é enorme. Nós somos eternamente responsáveis pelos resíduos que a gente produz, né? Se a gente parar para pensar que a maioria dos resíduos, né, tirando o orgânico, todos eles demoram muito tempo para se decompor, muito mais do que a gente mesmo. Então, nós morremos e deixamos os resíduos que nós geramos aqui até a nossa 4ª, 5ª geração, aí, se for falar de um plástico que demora cerca de 400 anos para se decompor, né? E nós estamos fazendo algo com o nosso planeta que pode não ter reversão. Então, a gente precisa tomar atitude antes que seja tarde. E o resíduo é um dos principais problemas que a gente vive, e da contaminação que o resíduo gera no nosso meio ambiente, né? Então, nós precisamos ter uma reflexão um pouco maior sobre isso quando estamos projetando as nossas casas, né? E já pensar o que a gente pode fazer para ser a diferença no mundo. Falando aí da parte de biofertilizante, né? Isso proporciona a produção de alimentos nas cidades, o que também estimula o desenvolvimento sustentável, né? E que é uma coisa que a gente também atenta para as pessoas que realizam projetos, né? Durante o período de pandemia, só nos 2 primeiros meses da pandemia, a pesquisa Como Fazer Horta em Casa subiu 347% no campo de buscas do Google. Então, cada vez mais as pessoas estão mais interessadas em produzir o seu alimento, ou então de plantar uma erva em casa, ter um contato com o solo para ter essa conexão novamente, né? E aproveitar dos benefícios terapêuticos que o contato com o solo e o acompanhar uma planta crescendo pode trazer. Saindo um pouco do resíduo e refletindo um pouco sobre a água, né? Eu queria trazer a reflexão para vocês em como que a gente pode melhorar, por exemplo, o uso da água dentro de uma residência e dentro de um projeto, né? Já existem algumas cidades do Brasil que existem legislações que obrigam que as novas construções possuam água de reuso, sistema separado para destinação da água do vaso sanitário, separado do restante e reutilizando a água antes da destinação final. Então, eu não sei como que está aí na cidade de vocês, mas é muito interessante pensar nisso, e que há séculos a gente utiliza água limpa para descartar as nossas fezes e as nossas necessidades fisiológicas, e que existem outras soluções muito mais inteligentes para se destinar às fezes,
sem gastar a nossa água, que é um recurso natural tão importante e tão essencial para a nossa vida, né? Eu já vi vários exemplos de casas com circuito fechado, que é uma coisa que a legislação brasileira ainda é, né, muito atrasada em relação a isso, mas o que seria um circuito fechado? São casas altamente sustentáveis que possuem um sistema de filtragem altamente eficiente e que o cliente consome a água, filtra ela e ela retorna para dentro da própria casa, fazendo um sistema sem fim de geração de água. E aí também traz a reflexão que a quantidade de água existente no planeta Terra é a mesma há milhares de anos. Então, na verdade, a água ela não está acabando, ela está ficando poluída a um nível que nós não conseguimos reutilizá-la, e as mudanças climáticas que estamos fazendo no mundo está gerando deslocamento de grandes massas de água, fazendo com que antes lugares que tinham uma grande abundância não tem mais. E para onde que essa água foi? Para algum outro lugar, entendeu? Então, o desmatamento, né, a redução dos lençóis freáticos, e tudo isso geram impactos que faz com que os reservatórios de água fiquem cada vez mais escassos, né? Toda vez que chega esse período do ano, igual agora, as reportagens sempre falando sobre escassez de água, sobre baixa nos níveis de reservatório, e as pessoas ainda não aprenderam que a solução está em dar um melhor tratamento, uma melhor visão, a forma com que a gente cuida da nossa água. E aí, da mesma forma que a gente também falou de resíduo, falou de água, eu queria entrar agora na energia, né? O que a gente pode fazer para melhorar na geração e no consumo de energia? Toda vez que a gente fala disso, a gente pensa em eólica, em placas solares, mas antes disso, né, vem o aproveitamento da iluminação natural, né, deixar a luz natural entrar, utilização de sistemas de resfriamento do ambiente com água entre as paredes, também sistemas de circulação de ar dentro da casa de forma a não necessitar tanto de ar-condicionado, né? Então, assim, estou querendo julgar aqui para vocês, né, várias formas que temos hoje aí de ter um olhar mais sustentável sobre as construções e como que nós podemos fazer a diferença aí. E pensando que são, né, engenheiros aí que estão em formação para entrar no mercado trazendo novas soluções e uma nova visão, eu queria mostrar aqui para vocês a importância que tem a área ambiental dentro da engenharia civil e como que ter um olhar diferenciado sobre isso pode gerar benefícios profissionais, de às vezes ter um olhar visionário sobre coisas que pessoas ainda não perceberam e às vezes lançar um novo produto, uma nova solução, ou então uma nova forma de se construir que as pessoas ainda não tinham observado. E aí, para finalizar, e também para gerar uma reflexão, trazendo para vocês essa parte de como que a gente traz a sustentabilidade para o nosso dia a dia, eu queria colocar algumas dicas aqui para vocês relacionadas a como que a gente traz a sustentabilidade para dentro da nossa casa, né? Porque independente da nossa formação, todos nós vivemos, todos nós temos casas e a gente pode trazer para dentro da nossa residência uma forma mais sustentável de se viver. Então, ser responsável com o resíduo é essencial, né? Mesmo que não tenha coleta seletiva na porta da sua casa, existem formas que você pode ser o protagonista e fazer a destinação correta, né?
e que a gente não pode esquecer é que não existem só esses tipos de resíduo, plástico, metal, vidro e papel, que é o que todo mundo lembra, né? Um grande item de contaminação das águas é o óleo de fritura, né? O óleo de cozinha que a gente utiliza dentro de casa. Então, nunca se deve jogar esse tipo de resíduo dentro da pia. O ideal é que você coloque numa garrafa e leve para um ponto de coleta. E aí a dica que eu dou é que sempre quando for ao supermercado para fazer compras, já leve os itens para serem descartados, porque a maioria dos hipermercados, no estacionamento, tem um ponto de coleta voluntária, né? E é para onde que eu levo todo o meu resíduo, porque aqui onde eu moro não tem coleta seletiva e eu procuro fazer a minha parte. Procurar comprar produtos com menos embalagens, né? E prestar atenção nesse tipo de embalagem. Por exemplo, o shampoo líquido que a gente consome, 70% dele é água. Então, por que não consumir um shampoo sólido? Garanto que a qualidade é a mesma, a gente só precisa mudar a mentalidade mesmo de consumo e ver que a gente foi feito para consumir, né? Consumir principalmente plástico. Então, favoreça produtos duráveis, né? Evite o consumo de plásticos descartáveis, se possível, abula isso da vida, né? É muito importante você perceber que o plástico descartável, ele fica muito pouco tempo na mão de uma pessoa e muito tempo no meio ambiente. Então, se cada um carregar o seu copo, seu canudo, né, ter uma pequena bolsinha com uma bolsa retornável, isso ajuda demais o impacto gerado no meio ambiente. Às vezes a gente pensa que não, mas se eu fosse trazer em números para vocês aqui, vocês veriam que é impressionante e absurdo o que uma pessoa, quando ela muda o seu hábito e passa a fazer isso daqui, que está listado aqui, a quantidade de resíduo que a pessoa deixa de gerar e o impacto que uma pessoa consegue gerar no meio ambiente, tá? Estimular o comércio local, comprar do produtor, né? Saber de onde que o que você está consumindo vem. Doar o que pode ser reaproveitado, né? Ter um olhar mais consciente sobre o que você está colocando dentro de uma lixeira. Descartar pilhas e baterias também em locais apropriados. Devolver às farmácias os medicamentos vencidos, que também é um item de alta contaminação. Nunca se deve jogar ele no lixo ou dentro de vaso sanitário, principalmente dentro de vaso sanitário. Tá? Teve uma pesquisa que foi realizada coletando água de quase todos os rios, os principais rios aqui do Brasil, e em todos eles foram encontrados agrotóxicos e antibióticos. Então, nós estamos nos tornando uma população doente, porque às vezes a gente consome medicamentos até sem saber, através da água que a gente bebe. E por isso que as crianças hoje estão sendo tão resistentes aos antibióticos e aos medicamentos fortes, porque os princípios ativos desses medicamentos estão no ambiente. Então, nós vamos ficando com o tempo resistentes ao equipamento, aos medicamentos, devido a esse contato frequente com eles, sem a gente saber, né? Não desperdiçar água nem energia, que é uma coisa que a gente está cansado de saber, mas não custa repetir. Tratar com cuidado todos os seres vivos, né? E pensar que nós somos parte de uma rede e que todas as vidas importam. E plantar árvores, que também é essencial, né? Faço realização de plantios coletivos de árvores e levo pessoas que nunca plantaram árvores para realizar o seu primeiro plantio e vejo a semente da sustentabilidade brotar nessas pessoas, né? Porque vê realmente a importância da gente arborizar o mundo e compensar todas as árvores aí que foram derrubadas para trazer desenvolvimento para a gente. E gostaria aqui de agradecer. Espero que eu tenha deixado uma mensagem de conscientização para vocês,
queria pedir para vocês seguirem a Leal Sustentabilidade nas redes sociais. Lá também a gente compartilha de várias dicas. E foi um prazer falar para vocês. Espero que vocês tenham perguntas para que eu possa responder. Oi, Paula. Oi, pessoal, boa noite. Temos bastante perguntas, sim. Paula, você consegue visualizar aí no chat? Ou você quer que eu leia para você? Espera aí só um minuto. Eu vou fechar a porta, que a chuva está muito forte. Eu não estou conseguindo escutar direito. Só para vocês saberem, a Paula está em Belo Horizonte, tá? Estou em Belo Horizonte e aqui está chovendo muito. Pode fazer a pergunta. Bom, a primeira pergunta foi da Lígia Palumbo. Qual seria o tamanho aproximado deste equipamento? Ela estava se referindo ao biodigestor, né? E qual o valor médio dele? Tamanho e valor. Ô, Paula, sua câmera não está aparecendo aqui. Apareceu? Não. Agora sim, sim. Mas durante a palestra estava aparecendo? Não. Estava aparecendo compartilhado. Isso. A gente estava visualizando. Agora a gente vê. Tá tudo certo agora. Tá E bom. aí a Lígia perguntou qual seria o tamanho aproximado deste equipamento, né, do biodigestor, e qual o valor médio dele. Sim. O modelo 2.0, ele custa 6.900 e tem um tamanho aproximado para você ter uma noção, assim, de uma cama de casal. Eu vou abrir aqui a dimensão dele certinha, mas é 1,70 por 1,15. Eu tenho aberto aqui, você precisa? O modelo Home Biogás 2.0 é 210 por 115. Certo. E o 7.0? 7.0 é 400 a 170. Então, 4 metros por 2,70 é o do 7.0. O 7.0 custa 12.900, tá? E a gente divide já até 24 vezes. E o modelo 7.0 gera de 7 a 8 horas de biogás, recebendo 10 quilos de resíduos por dia. Temos outra pergunta aqui, Paula, do Adilson. O uso de biodigestores é antigo. Recentemente surgiram as unidades recuperadoras de energia, URE. O URE está em vias de implantação na área continental de Santos, inclusive com a aprovação do CONSEMA. No entanto, alguns ambientalistas tentam impedir sua implantação. Qual a sua opinião sobre esse tipo de equipamento? Tá. O biodigestor, ele é a melhor solução para tratamento do resíduo orgânico e o ideal é que a gente não realize a queima, a pirólise, para destruir esses recursos naturais que poderiam estar sendo retornados como matéria-prima, tá? Então, na minha opinião, antes da gente pensar em pirólise, em queima e aproveitamento energético de resíduos, a gente deveria pensar em separação e reciclagem. Agora, se depois de todo esse processo, ainda assim, tiverem resíduos, acredito que a pirólise pode ser uma solução, mas eu acredito que deveria se olhar para outras tecnologias antes de gastar tanto dinheiro assim com uma usina de pirólise. É um processo muito caro, que existem impactos ambientais e o processo de filtragem é muito complicado. Então, por que o CONSEMA aprovou? Olha, em Minas Gerais não existe nenhuma aprovação. São Paulo, eu sei que é o único estado brasileiro que tem usina de pirólise. Aqui em Minas já tentaram fazer várias legislações, mas
Aqui é bem forte a movimentação contra, né? Um tempo atrás, tentaram implantar uma usina de pirólise, e veja bem, para fazer incineração de material médico, material contaminante. Sim, mas aí é autoclave, né? Aí é um outro sistema. Não, era pirólise mesmo. Era um sistema que estava sendo testado pelo Unicamp. Ah, sim. Aí tudo bem, né? Aí é uma solução para um resíduo que não existe outro processo. Então, entre deixar ele empilhado num aterro e fazer um aproveitamento energético dele, com certeza o aproveitamento energético é mais interessante, né? O complemento, essa URI é só para resíduo orgânico mesmo, tá? A reciclagem já é feita. Antes é feita toda a separação de material. Eu tenho um projeto para tratamento de 2 toneladas dia de resíduo orgânico, gerando energia elétrica sem necessidade de pirólise. Então, por isso que eu falo que é um processo muito mais barato do que a queima, né? Porque utiliza o processo de biodigestão anaeróbia, que é um processo natural. Então, eu acredito que precisamos, sim, ter um olhar mais amplo aí sobre as tecnologias já disponíveis, que não são geradoras de tanto impacto ambiental. Acho que, pegando um gancho, né, nessa discussão, já que você falou do gás, né, a próxima pergunta, que é a do Caio César, é exatamente sobre o gás, né? O gás natural produzido por ele serve para cozinhar? Sim, é o destino final principal, né? O biodigestor, ele já sai um biogás que pode ser diretamente canalizado e ligado ao fogão, tá? No caso do biodigestor da Home Biogás, ele é um equipamento compacto que, diferente das tecnologias que existem já há muitos anos, né, tem uma montagem facilitada. Os biodigestores mais antigos, eles necessitam de escavação, construção de boca de entrada, boca de saída, e esse equipamento ele é mais apropriado para o meio urbano mesmo. O Alexander, não sei se é Alexander ou Alexander Chirico. Alexander. O biodigestor produz algum resíduo? Como é feita a manutenção do equipamento? Sim. Bom, o biodigestor, ele não gera nenhum resíduo que precisa de descarte, como se fosse algo que não fosse reaproveitado, tá? O biofertilizante é o único material que sai, além do biogás, e ele sai diretamente na proporção que entra. Então, se você colocou 6 litros de resíduo orgânico na boca de entrada, vai sair 6 litros de biofertilizante na boca de saída, tá? Dentro do biodigestor, vai acontecendo um processo que reduz o sólido e transforma esse sólido em líquido e gás. Então, as bactérias reduzem esse volume de uma forma muito drástica. Então, não há necessidade de abertura do biodigestor e de remoção dessa matéria sólida que fica dentro dele, tá? Só depois de 10 anos que a gente recomenda a instalação de um limpa-fossa no dreno e a remoção do líquido, porque pode haver uma compactação no fundo do biodigestor atrapalhando no processo. Mas só depois de 10 anos. Bom, Patrícia Amaral perguntou: em um apartamento seria possível a instalação acredito, de uma composteira, ainda seria a melhor escolha por ser menor? Sim. Para locais que não têm essa possibilidade de instalação de um biodigestor, né, você pode sim ter uma composteira, e a composteira ela pode ser com a utilização de minhocas ou não, né? Que muita gente não sabe, acha que precisa de cultivar minhoca, de ter minhoca para poder ter composteira, e não. Você pode ter a composteira sem precisar de minhoca californiana. A única coisa que você vai precisar é, toda vez que colocar o resíduo orgânico, colocar o dobro de matéria seca. Então, você precisa ter uma reserva na sua residência de folha seca, de varrição, ou então ir numa madeireira e pegar um pouquinho de serragem.
Senti que ela falou também, relendo a pergunta, seria possível a instalação do equipamento biodigestor também, mas às vezes também já é uma dúvida que a gente sana aí, né? Sim. Ou a composteira seria melhor. E você falou um pouco Sim. da composteira. Falando assim, de ela ser uma formiguinha só no meio de um condomínio que não tem gestão de resíduos, se ela quer tratar o resíduo dela, ter o seu composto, ela pode fazer isso dentro do seu próprio apartamento. Agora, se for para instalar o biodigestor, quando é em caso de condomínio, a gente instala na área de uso comum, e o biogás, ele também é destinado para a área de uso comum. Então, para a área gourmet, né, para alguma cozinha que o condomínio tenha, e aí todas as pessoas destinariam o resíduo orgânico para dentro do biodigestor, né? Ou então, quem decide comprar o biodigestor das pessoas que moram no condomínio, né? Cada condomínio aí a gente faz de acordo, a gente personaliza e oferece o equipamento de acordo com a necessidade do cliente. Alexander perguntou: sendo o plástico um dos maiores vilões no tocante à reciclagem, já que o primeiro pedaço de plástico já criado ainda está por aí, o equipamento faz reciclagem de matérias plásticos? Se sim, como faz? Olha, no caso, o Home Biogás, ele faz a reciclagem de matéria orgânica, né? Então, o plástico, ele não entra nesse processo, mas existem hoje várias máquinas que fazem a reciclagem desse plástico. Inclusive, eu estou com um projeto para uma empresa lá para a Bahia, que é um maquinário que vocês podem até pesquisar depois na internet, chama Precious Plastic, que ele esquenta o plástico, você tritura, por exemplo, o PAD, que é um tipo de plástico, né? Porque nós temos 7 tipos de plástico diferentes. E para que eles sejam reciclados, eles têm que ser juntados tipos de plástico iguais. Então, PET com PET, PAD com PAD, PABD com PABD. Então, é um gargalo que dificulta também na questão da reciclagem do plástico, mas a partir do momento que se tem esse grupo de plásticos todos triturados e do mesmo tipo, eles fazem tipo um derretimento desse plástico, gerando uma nova placa, e essa placa pode ser utilizada em vários processos, inclusive de construção civil. Então, a solução, né, a problemática está na separação do resíduo. Então, a partir do momento que o resíduo está separado, a reciclagem dele é muito fácil. A Dilson colocou uma informação aqui, acho que é mais uma troca, né? A título de informação, o condomínio Riviera de São Lourenço, em Bertioga, empreendimento da empresa Sobloco, tem histórico de reciclagem de resíduos inertes de construção, fabricando guias, bancos, calçadas, etc. Também fazem reuso de águas servidas, utilizando-as para regar, regar áreas verdes e limpeza de áreas públicas. Sim, muito interessante. Quando a gente vai fazendo pesquisa sobre soluções que existem no Brasil, existem várias cidades que têm feito, né, têm tomado várias iniciativas e apresentado várias soluções aí muito interessantes para a destinação correta desses resíduos, né? Eu falo que o lixo de hoje é o minério de amanhã, né? A gente está descartando uma riqueza muito grande, né? Uma matéria-prima que é muito rica. E quando ela está toda misturada, né? Como num aterro, fica impossível de realizar a sua separação, porque existe uma contaminação já. Então, o segredo do processo está na triagem, né? Está na destinação correta a partir do local gerador. Então, se a gente conseguir projetar as construções, né, e facilitar esse processo da destinação de cada resíduo para o seu recipiente correto, isso já ajuda muito.
Bom, a Adilson compartilhou mais 2 informações aqui e temos mais perguntas também, tá? Vou compartilhar aqui o que o Adilson falou, que o Shopping Litoral Plaza, em Praia Grande, coleta água de chuva em cisternas e que é utilizada para a limpeza de estacionamentos, entre outros usos, né? A ventilação cruzada, as construções antigas utilizavam porões para fazer circulação de ar, né? Sim. Bom, depois dessas informações, vem Matheus Freitas com uma pergunta. O resfriamento do ambiente através de água seria o chillers? Se vocês me corrigem, por favor. Se é chillers. Repete a pergunta, por favor. Resfriamento do ambiente através de água seria por chillers? Sim, e também eu vi num projeto de casas sustentáveis, onde o engenheiro ele fez um sistema de zigue-zague, como se igual antigamente faziam-se as serpentinas, né? Só que para a circulação da água fria, então gerando o resfriamento das paredes com a água que era utilizada para o abastecimento da própria casa. Achei super interessante também. Bom, Patrícia Amaral, a fabricação caseira de detergentes com o óleo de cozinha seria uma forma de reduzir o impacto da poluição ou ele, mesmo sendo transformado em sabão, polui? Não, é uma ótima solução. A gente só precisa prestar atenção no processo de fabricação e na saúde de quem está manuseando para fazer esse sabão, tá? Porque para fazer esse sabão tem manuseio de soda cáustica, né, e de alguns outros itens que são nocivos à saúde, e aí, às vezes, pessoas de baixa renda e tudo mais, sem ter um pouco de conhecimento do processo, podem estar inalando isso daí, achando que está fazendo um bem para o meio ambiente, às vezes está fazendo mal para a sua saúde. Então, é só ter uma atenção no processo de fabricação, para não fazer mal para a saúde de quem está produzindo. Mas, sim, é uma ótima solução. Inclusive, quando eu faço consultoria gestão de resíduos lixo zero em condomínios, a gente implementa a bombona para coleta de óleos das residências e depois vai a uma empresa e faz o recolhimento desse óleo, fazendo troca por produtos. Então, além de sabão, eles entregam flanelas e outros produtos de limpeza em troca do óleo de cozinha. Então, é também uma solução que existe aí para a gestão de resíduos em condomínios e empresas também. Bom, temos uma pergunta interessante aqui, Paula. Adilson, novamente. Paula, como você mesmo disse, a quantidade de resíduos de construção gerada no Brasil é significativa. No caso de resíduos inertes, existem usinas de reciclagem, britagem e classificação. No caso de áreas urbanas, a dificuldade está em áreas para a implantação dessas usinas e, principalmente, mercado para utilizar esses materiais. As prefeituras não têm recursos para implantar esse tipo de equipamento e a iniciativa privada não vê, via de regra, retorno financeiro. Como isso poderia ser melhorado? Eu acredito que é uma mudança de mentalidade, tá? Porque, assim, quando você muda de estado, essas estatísticas mudam um pouco, visto, às vezes, a importância que algum órgão deu. Eu não sei, assim, politicamente o que acontece para ter esse desenvolvimento de um lado e de outro não, mas aqui em Belo Horizonte tem várias estatísticas que eu posso dizer de soluções. Por exemplo, o Mineirão, todo o resíduo gerado no Mineirão foi reaproveitado, né? Aqui em Belo Horizonte se tem essa, não sei se é por aqui a gente está muito próximo das mineradoras, né? E está no quadrilátero ferrífero. Aqui nós vemos no meio da cidade aqueles locotrax, né? Que são equipamentos móveis sobre rodas, onde que tem toda uma unidade de processamento de agregados em cima. Então vem um britadorzinho com uma peneirinha e uma tremonha para poder, e uma pequena correia transportadora, onde que
a pá carregadeira já faz já joga o entulho dentro, ele já faz a britagem, já faz a separação e já empilha do outro lado, e isso no próprio meio urbano, no próprio local onde foi feita a demolição, né, foi gerado o resíduo. Então, às vezes, a própria empresa que faz o serviço de demolição já pega esse produto e já faz a destinação correta disso, ou já tem uma parceria com alguma empresa que faz a distribuição desse tipo de produto, né? Só agregando uma informação, Paula, existem alguns equipamentos na parte de pavimentação, eles fazem a fresagem e automaticamente eles já agregam a emulsão e aplicam com pré-misturado a frio. Então também existe essa reciclagem. É uma super revolução tecnológica aí. E hoje também existem algumas empresas, eu sei aqui da Terra, da VG Resíduos e de algumas outras que eu posso também mostrar para vocês depois, que são empresas que fazem a conexão de grandes geradores de resíduos com pessoas que precisam desse tipo de resíduo na sua matéria-prima. Então, às vezes existe uma empresa que tem uma aceitação a um tipo de resíduo que seja oriundo da reciclagem, mas ele não sabe aonde encontrar, né? Então, existem essas empresas hoje que fazem essa conexão de grandes geradores com pessoas que procuram resíduos vindos da reciclagem. É o que a gente chama de economia circular. Exatamente. E colaborativo. Bom, Alexander enviou outra pergunta para a gente, que eu acho que já posso aproveitar e ler a da Nayana junto, porque eles falam sobre o biodigestor também, né? O Alexander perguntou qual o tempo útil do equipamento e após o seu uso, como é feito o descarte. E a Nayana perguntou que, na prática, né, como funciona exatamente esse equipamento, né? Os resíduos têm algum compartimento para retirada desse material? Tem algum tempo estimado para os resíduos serem tratados? Todas essas perguntas sobre o funcionamento do biodigestor. Tá, beleza. Então, vou responder primeiro do funcionamento do biodigestor, tá? Bom, ele tem uma boca de entrada que ela é pequena, parece como uma pia, né? Conforme vocês viram na imagem. E a alimentação ela é feita através de um balde, através da lixeira, onde que você descarta esse resíduo dentro. Tem uma alavanca onde que você empurra esse líquido para dentro. Durante esse momento que você faz a alimentação do biodigestor, é o único momento que você vai sentir o cheiro do resíduo orgânico, tá? Ele é hermeticamente fechado, então só durante esse momento que você abre a boca dele para colocar o resíduo dentro que você vai sentir um cheiro, porque é inevitável, né? A gente está falando de decomposição de resíduos orgânicos, só que para ele poder gerar o biogás, ele tem que ser hermeticamente fechado. Então, durante todo o processo de decomposição, não há cheiro, tá? O biogás, ele tem um leve cheiro, mas não é nada desagradável também. E na parte traseira do biodigestor já sai uma tubulação, onde é direcionada direto para um fogão. O equipamento ele já vem com um fogareiro, no caso o 2.0 vem com um fogão de uma boca e o 2.0 vem com, o 7.0 vem com duas bocas. Lá no Instagram, na página da Leal, tem vários vídeos e demonstrações de funcionamento do equipamento, se vocês tiverem mais curiosidade. E qual que foi a outra pergunta, Dai? Qual o tempo útil do equipamento e após o seu uso, como é feito o descarte? Sim. Bom, o tempo de vida útil do equipamento no manual é 10 anos, né? Mas isso é margem de segurança. Depois desses 10 anos, você pode continuar a utilizar, mas caso seja realizado o descarte, olhando aí o princípio da lei da logística reversa, é de responsabilidade do fabricante a destinação correta, né? Então, quando o biodigestor for ser descartado, você pode entrar em contato com quem você comprou para que possa fazer esse recolhimento.
A Lígia perguntou quanto tempo leva para a transformação do lixo sólido em gás ou adubo? Sim, vamos lá. O processo de ativação do biodigestor, ele é feito com esterco bovino. Então, após o processo de montagem do biodigestor, ele fica cheio de água e depois nós fazemos a introdução de esterco. No 2.0, nós colocamos cerca de 400 litros de esterco e no 7.0 a gente coloca 800 litros, 500 a 800 litros de esterco. E depois de 2 semanas a um mês, todo o reservatório de gás dele já vai estar inflado, e isso significa que a colônia de bactérias já foi instalada, ela já está equilibrada dentro do sistema. A partir daí, você já pode fazer a alimentação com resíduo orgânico, e aí a geração de biogás vai ser diária. Ele tem um processo de maturação de 6 meses, depois que ele foi feita a ativação, mas depois disso, ele gera constantemente. Você coloca 4 quilos de resíduo todos os dias, e todos os dias ele vai gerar cerca de 3 horas de biogás para você. O Rodrigo perguntou. Boa noite, Paula. Quais tipos de resíduos orgânicos providos da construção civil podem ser processados pelo biodigestor? Todo resíduo que é orgânico é resíduo orgânico. Então, independente de qual que é a origem dele, se ele veio de origem animal, se ele veio, né, de resto de comida, se ele veio de cascas, tudo serve. A gente só precisa ter uma atenção em materiais de poda, né, e folhagens, porque eles são ricos em gás carbônico, não em metano. Então, se você colocar muito volume de folhas e coisas muito verdes no biodigestor, você vai estar produzindo gás carbônico dentro do biodigestor e não metano. E aí vai gerar um desequilíbrio do composto do biogás. Essa foi a mesma pergunta do Henrique aqui, eu vi abaixo, fiquei com essa mesma dúvida. Então, respondemos ela. Danilo de Jesus. Boa noite, Paula. Parabéns pela palestra. Você mencionou que o biodigestor também serve para uso em serviço de saneamento, principalmente para um banheiro de uma residência. Como funciona o processo de instalação para que possa utilizá-lo ou colocá-lo em uso? Ok. Bom, o biotoalete, né, que é o banheiro adaptado para receber o biodigestor, ele é um banheiro de baixo consumo de água, então ele não utiliza esse sistema de descarga convencional, é um tipo de descarga que consome menos água, que é o mesmo vaso utilizado dentro de barcos. É uma descarga a vácuo, ela pode ser tanto manual quanto eletrônica, e a instalação é feita toda pela minha empresa, né? E nós fazemos tanto a construção do banheiro quanto a instalação do biodigestor. E, no caso, para recebimento de fezes e utilização do líquido fertilizante com a certeza que não vai haver a existência de patógenos, a recomendação que faça uma bacia de evapotranspiração logo depois, que a gente também faz. Certo, a Patrícia perguntou, me surgiu a seguinte, com a pergunta do meu colega, me surgiu a seguinte dúvida também, né? Que a gente estava falando sobre a manutenção. Quando eu utilizo para saneamento, a manutenção deve ser menor que os 10 anos citado? Não, a quantidade é a mesma, só vai ter uma atenção relacionada a manutenções. Com certeza vão ter algumas exigências de manutenção maior do que só no biodigestor, né? Porque a gente tem tubulações e tudo mais, mas o biodigestor em si continua tendo a mesma quantidade de vida útil. Bom, o Henrique perguntou, o esterco pode ser comprado em lojas especializadas ou deve ser adquirido com algum tipo de acordo com criadores locais, por exemplo? O esterco tem que ser fresco. Então, se for um esterco comprado em floricultura, ele já vem seco. Aí ele tem uma quantidade de metano menor, então não é recomendado.
Essa foi a última pergunta, Paula. Se alguém se sentir à vontade. Opa, tá chegando outra aqui, ó. Eliane Meirelles. Acho que ela vai tomar uma água, que ela tá tossindo. Muito tempo falando. Oi, Edith. Desculpa, não te ouço. Professor, o seu microfone está mutado. Liga o microfone. I'm sorry. Eu digo que quem dá aula, dá palestras, tem que tomar esse cuidado da hidratação. Exatamente, o tempo inteiro, né? Sim. Mas tudo bem, Paula? Podemos continuar? A gente pode aguardar também você tomar uma água um pouco. Mas a gente já tem 2 perguntas. Opa, mas olha, eu estou admirada com o grande número de perguntas, né? Isso demonstra interesse. Muito bom. Verdade, Edith. Dei uma engasgada aqui, gente, desculpa. Bom, é isso. Queria agradecer. Temos mais perguntas, mais 3 perguntas. Vou precisar tomar uma água. Só um minuto. Ah, ótimo. Pode ir lá. Fique à vontade. Nós estamos aqui com 104 participantes. Desculpa, gente. Imagina. Qual que é a próxima pergunta? A Eliane Meirelles diz que na cidade de Praia Grande, em frente à prefeitura, tem um condomínio que utiliza vários meios sustentáveis, que utiliza água da chuva, energia solar, coleta seletiva e outros. Infelizmente, não lembro o nome do condomínio. A Eliane compartilhou aí com a gente, né? Uma informação. O Jonathan perguntou: boa parte da água potável vai para o agronegócio, e mesmo assim as campanhas de uso consciente é passado para a gente. Como reverter isso? Como reverter o quê? Boa parte da água potável vai para o agronegócio, né? E mesmo assim, as campanhas de uso consciente é passado para frente, né, para a gente, quis dizer. 70% do consumo de água no Brasil vai para irrigação e para agropecuária, né? Para o meio urbano é só 6%. Então, é muito essa questão de manipulação, né? Eles jogam a conta para a gente pagar, mas quem devia pagar a mesma conta é o pessoal do agronegócio. Sim, só fazendo um comentário, né? A questão da geração de gás metano, né? Pela agropecuária. Sim, o gado, né? Sim. Ele é o grande vilão nessa questão da metanização. E pensando que no Brasil a população de boi, de gado, é maior que a humana, né? Então, é um grande problema, que é um problema ambiental, mas é um problema de... A gente alimenta o mundo, né? Então, é uma questão muito complexa aí que a gente tem que avaliar. Até que ponto vale a pena alimentar o mundo inteiro? Bom, a Patrícia... Eu acho que... Vamos só mais essa pergunta, que eu acho que a Paula já está... Sim. Está esgotada já, Cadinha. Você posteriormente poderá responder, não é, Paula? Sim, e pode me mandar mensagem depois, eu estou super disponível, tá bom, gente? Qual que é a última pergunta, Dai?
Bom, vou fazer uma sobre o biodigestor, então, tá? A Bárbara enviou aqui agora. Boa noite. O gás que o equipamento gera, ele corre o risco de explodir ou algo assim? Eu falei a pergunta da Bárbara porque é muito comum as pessoas perguntarem isso. É uma pergunta muito comum. E não tem risco de explosão porque ele fica armazenado a um sistema de baixa pressão, a um ATM. E todas as precauções que você deve tomar em relação ao biodigestor é o mesmo que você toma tendo um botijão em casa, né? Então, não tem nenhum risco. Inclusive, quando eu faço instalações no Rio de Janeiro, eu recebi muita pergunta se ele recebeu um tiro, se ele explode, e nem se ele recebeu um tiro, ele não explode, viu, gente? Bom, eu acho que a Paula já esgotou, né, Paula? Nós queremos te agradecer muito pela sua, né, parabéns pela palestra, foi ótima. Nós estamos aqui, deixa eu ver aqui a última, nós estamos com 102 pessoas e pelo nível de perguntas, mostra que o assunto agradou, né? Despertou muita curiosidade. E nós agradecemos, sabemos que a sua vida é muito atribulada e você cedeu esse tempo para a gente. Agradecemos muito a você. Foi um prazer, tá? Mais uma vez, queria agradecer aí pelo convite. Gosto muito de compartilhar conhecimento. Então, o que eu posso pedir aqui para vocês, como ajuda, é que entrem lá no Instagram da Leal Sustentabilidade, curte a nossa página, dá uma força aí para a gente levar mais conscientização ambiental para as pessoas. E muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você, Paula. E volte sempre, hein? Temos sempre feiras aqui. Sim, com certeza. Sim. Não vai faltar convite. Né? Tá, parabéns, Paula. Obrigado. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Bom, os alunos, eu vou fazer aqui a última chamada, né? Eu já fiz várias. Professora, a senhora pode parar de gravar, por favor? Sim, claro. Só um minuto. Professora Edith, eu deixei o link aí para a apresentação que eu vou fazer para os alunos de pós-graduação.